solicitar a esses mentores que se encontram aqui nesta casa para que possam interceder junto a Deus e a Jesus Mestre Amigo, para que possamos, na noite de hoje, compreender um pouquinho mais do que é essa maravilhosa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece, para que possamos compreender as palavras do Mestre Amigo, que há mais de 2000 anos esteve aqui para nos ensinar, e que assim, nesta noite, desfrutando desses ensinamentos, possamos retornar aos nossos lares, pensando, refletindo a melhor forma, a melhor maneira de procurarmos a nossa evolução. Nós escolhemos hoje o tema, o que é o Espiritismo. E quando falamos do que é o Espiritismo, nós também pensamos na questão do que é que nós viemos buscar aqui na Casa Espírita, aqui no Centro Espírita. E a gente percebe que algumas pessoas, às vezes, têm um olhar meio equivocado do que é o Espiritismo. Então, como a gente tem vivenciado, né, na nossa Casa Espírita, lá em Cidreira, algumas questões, nós achamos que seria interessante também trazer, né, até vocês, trazer aos locais onde nós estamos fazendo as nossas exposições, esse esclarecimento tão oportuno. Então, iniciando, meus queridos, quantas vezes a gente conhece pessoas que percorrem, né, consultórios médicos, psiquiatras, psicólogos, procuram uma série de possibilidades que existem nesse nosso mundo moderno hoje, sem encontrar a solução e a causa para os seus problemas. E aí, quando não se vê mais respostas, né? As possibilidades encontram-se todas esgotadas, aí aparece alguém, parece que é colocado alguém assim no nosso caminho e nos diz: tu está passando por aquela dificuldade? Por que tu não vai lá no Centro Espírita? Experimenta ir lá no Centro Espírita, lá em Tramandaí. Quem sabe o pessoal lá pode te ajudar. E aí, com toda a esperança do mundo, né, nós entramos aqui à porta do Centro Espírita, como se fosse um local mágico, né, onde nós pudéssemos encontrar a solução para todos os nossos problemas, aqueles problemas que ninguém conseguiram resolver, seja lá doença física, espiritual, seja lá financeira. Aí entramos nós aqui, né? A Casa Espírita. Então, meus queridos, será que o Espiritismo ele vai resolver os nossos problemas? Será que adentrando a uma casa espírita, eu sentadinho ouvindo as palestras somente e recebendo os meus passes, tudo vai estar resolvido na nossa vida? Vamos refletir um pouquinho juntos, né? Então, nós vamos iniciando com o que é a doutrina espírita, o que é o Espiritismo. Então, a doutrina espírita é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, que a gente chama de tríplice aspecto. O que seria isso? O cunho religioso é que a doutrina espírita faz com que a gente reflita, a gente repensa a nossa relação com o nosso Criador. Seja lá o nome que a gente queira dar a ele. Né? Deus, utilizamos o nome Deus. Então, é através
dessa reflexão que faz com que a gente transcenda, que a gente se volte àquele que nos criou, àquele que nos colocou aqui neste mundo. Ela também tem um cunho filosófico, meus queridos, quando em muitas fases da nossa vida nós nos questionamos: mas o que eu vim fazer aqui nesse mundo? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Né? O que se passa comigo? Por que está acontecendo tantas coisas nesse momento, nesse mundo? Então é a questão filosófica da doutrina espírita, onde a gente vai se questionando, né, a nossa origem espiritual. E a questão científica. Então a questão científica é quando nós começamos a ter curiosidades, mas esse corpo aqui, como é que ele foi formado? A minha matéria, quando foi formado? Quando ela se uniu ao meu espírito? Como é que foi formado o nosso planeta? Esse lugar maravilhoso que nós muitas vezes não damos valor, né? Destruindo, estragando o nosso planeta. Como foi criado tudo isso? De que forma foi criada tudo isso? Então, esse é o tríplice aspecto que a gente chama, né, da doutrina espírita. É isso que a gente encontra também no Espiritismo. Um pouquinho de história, então, para a gente compreender, para a gente saber. É importante que a gente saiba o que é e por que é que nós estamos aqui, o que viemos fazer, o que nós podemos esperar deste local. Então, a doutrina espírita surgiu lá na França, não foi aqui no Brasil. Tá? Foi lá em meados do século XIX. Depois ela acabou vindo para o Brasil. A doutrina espírita surgiu a partir de estudos e observações feitas por um pedagogo, professor, extremamente renomado. Ele tinha vários diplomas, era um cientista praticamente, né? E o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas aí, como ele tinha muitos livros escritos, enquanto professor, quando ele começou a fazer os estudos do que ele estava enxergando lá na França, porque o Espiritismo começou a surgir em vários locais, não só lá, mas aí ele começou a se questionar: mas o que é isso? Né? Eram batidas, eram as mesas que giravam, e essas mesas, através de bancadas, falavam, davam respostas. Na época era levado tudo na brincadeira, tanto que nos saraus, nas festas, eles utilizavam essas brincadeiras das mesas girantes para entrar em contato com os espíritos. Mas aí o Hipólito, ele observou que tinha uma inteligência que estava dando respostas ali. Não era apenas uma mesa que batia, né, que as perninhas da mesa davam os sinais, tanto que as pessoas que estavam fazendo essas brincadeiras, elas chegaram a fazer até um alfabeto, né? Uma batida, letra A, duas batidas, né? Para poder juntar e formar as frases do que os espíritos estavam dizendo. E ele começou a fazer estudos sobre isso. E nesse tempo, vários médiuns em muitas partes do mundo, não só na França, começaram a receber mensagens, né? Através da psicofonia ou através da psicografia. E como ele estava fazendo esses estudos, resolveram enviar para ele, né, para que ele desse uma olhada. Qual foi a surpresa quando ele viu que em um determinado local do mundo, um médium havia recebido uma mensagem igualzinha, um outro que estava num outro local e mais um outro que estava num outro local, que não se conheciam, não tinham conhecimento, né, de nada, e aí estavam simplesmente manifestando a mediunidade e servindo, né, ao mundo espiritual superior para que pudesse ser feita a codificação. E assim ele observou que quando havia mais de uma comunicação no mesmo assunto,
em médios diferentes, ali estava confirmado o que os espíritos estavam dizendo. Porque, através desta pesquisa que ele fez com as mesas, ele descobriu que só poderia ter uma inteligência por trás daquilo ali. E essa inteligência só poderia ser a alma ou o espírito de alguém que já havia partido. Em cima disso, o mentor dele então sugeriu: olha, quem sabe você utiliza um pseudônimo para não confundir com os teus livros, né? A parte material, a pessoa que você é, o professor que você é. Vamos então utilizar um pseudônimo, um outro nome? E assim eles sugeriram o nome Allan Kardec. Por quê? Allan Kardec foi o nome que ele teve numa reencarnação, onde ele foi um druida, onde ele viveu na época chamada Galhas, que a gente sabe que hoje ali é a França. E ele então aceitou a sugestão e começou então a utilizar esse pseudônimo de Allan Kardec para fazer a codificação. Então, quando a gente diz assim, ó, eu já ouvi muitas pessoas falando a religião do Kardec. Não, a religião, a filosofia e a ciência dos espíritos. Kardec foi apenas a pessoa inteligentíssima que reuniu todo o material, tudo aquilo que os espíritos ditavam a vários médiuns, através da sua inteligência, através de metodologia científica, que ele era um cientista, utilizou essa metodologia para poder então editar as obras que a gente chama de Pentateuco kardeciano, que são aquelas ali. Ó. Então, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, 1857. Perguntas e respostas. Kardec pergunta e ali está as respostas dos espíritos. Eu os convido a fazer a leitura, porque aquilo que a gente tem de curiosidade, aquilo que a gente gostaria de saber sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, às vezes existem as soluções que os espíritos estão nos mostrando ali, através das respostas que eles deram, né, para as perguntas do Kardec. Então, o Livro dos Espíritos foi o primeiro, e é o primeiro livro que a gente sugere a quem adentra uma casa espírita, é o primeiro livro que a gente sugere que seja lido, que inclusive Kardec também sugeria isso. Aí depois veio o Livro dos Médiuns, 1859, onde é um tratado sobre mediunidade. Então, tudo que diz respeito à parte da mediunidade, quem tem curiosidade, quem quer saber como funciona, está ali no Livro dos Médiuns. Depois temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, então, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a explicação de várias passagens do Novo Testamento, do Evangelho do nosso Mestre, querido Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, veio depois, 1863. Aí depois veio, então, o céu e o inferno, onde ali é colocado as penas, os gozos. Será que existe céu? Será que existe inferno? Porque muitos de nós viemos de outras religiões, né? E, de certa forma, a gente aprendeu, eu estou dizendo eu como uma pessoa bem antiga, bem mais velha, talvez a juventude não, de que se a gente fizer coisas boas, vai para o céu, eternamente lá vai ficar, sem fazer nada, vai ser o descanso eterno, né? E aqueles que não fazem o bem, aqueles que praticam a maldade, vão para o chamado fogo do inferno eternamente, né? Então, aquela coisa toda que a gente vê nos filmes aí. E vem então os espíritos explicando a Kardec que nada mais é, do outro lado, aquilo que nós plantamos aqui enquanto estivemos reencarnados, as nossas atitudes, as nossas ações, né? E que é a nossa consciência que vai nos posicionar, né, em esferas diferenciadas. Depois temos a Gênese, 1868,
quando os espíritos então ditaram a Kardec todas aquilo que a gente gostaria de saber mais em termos científicos, né? Então ali a gente encontra como é que foi criado o universo, de que forma foi criado o planeta, de que forma foi criado o nosso corpo. Inclusive a gente ali lendo vê equívocos, né, da ciência na questão. Todo mundo fala, não, mas houve o Big Bang. Bem uma lidinha quem gosta de ler o que diz a Gênesis, se realmente foi o que criou o universo, né? Não foi. Então, é interessante que a gente também saiba o que nós estamos fazendo aqui, o porquê que a gente foi criado, tá? Está ali também, tem passagens que falam de Jesus, né? Se Jesus fazia milagres ou não, de que forma Jesus atuava aqui. Então, é uma questão mais voltada à ciência, mas, meus irmãos, é tão importante que a gente conheça a doutrina espírita nesses 3 aspectos, não só no aspecto religioso, porque geralmente a gente tem o costume de pegar só o aspecto religioso, só o evangelho. Muito importante, mas vocês viram que foi o 3º livro da codificação. Ele é importantíssimo, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a doutrina é 3 aspectos. É filosofia, como a gente falou no início, é religião, é ciência. Porque a partir do momento que nós começarmos a conhecer esses 3 aspectos, nós vamos compreender a nossa existência. Nós tiraremos aquele véu da ignorância que nos encobre, a nossa ignorância ainda, né? Como diz ali, tem uma parte no Evangelho que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que o Mestre queria nos mostrar. Conhecer a verdade em todos esses aspectos, porque ela vai nos libertar de paradigmas, de amarras que nós trazemos de reencarnações e reencarnações passadas, de equívocos muito grandes que todos nós temos. E é por isso que nós sofremos. É por isso que nós temos dores físicas, dores morais, porque ainda nos encontramos na ignorância. Bem, aí então nós encontramos o termo espiritismo. Esse termo espiritismo, meus queridos, foi criado por Kardec. Por isso que a gente diz que não existe outros espiritismos, ou alguma coisa que a gente costuma muito, nós mesmos, trabalhadores de casa espírita, às vezes para fazer a diferenciação, né? A gente fala kardecismo. Espiritismo é um só. É esse que os espíritos ditaram para Kardec. Por que a gente introduziu esse assunto aqui? Hoje em dia, na era da informação, da internet, né? YouTube, quem é que não gosta de assistir um filme no YouTube? Principalmente os mais jovens. E aí nós encontramos uma salada de fruta nesse YouTube, gente. Então nós encontramos pessoas fazendo vidências, dizendo-se espírita. A gente vê pessoas dizendo-se que são espíritas raiz, né? Outros dizendo que são espíritas avançados, né? Ou espíritas voltados mais para, digamos assim, a questões mais esotéricas, né? Então a gente encontra de tudo que é coisa ali. Mas espiritismo é um só. É o que está nos 5 livros de Kardec, né? E o que está na revista espírita também, que eu acabei não falando para vocês no início. Mas Kardec, como não achou que na época ali as pessoas estavam muito comprometidas ainda, muito voltadas, né, com religiões muito tradicionais, então ele codificou aquelas 5 obras ali, mas aquilo que ele achou que era
um pouquinho mais avançado, né? Que tratava muito de ciência, que era algo muito mais assim, de cunho intelectual elevado, ele editou na Revista Espírita. Então nós temos a Revista Espírita com muitas coisas que a gente gostaria de saber, que hoje em dia, né, se fala, e que Kardec já dizia lá, a comprovação científica de muitas descobertas dos cientistas hoje. Então, por isso que a gente diz que não existe espiritismo de vanguarda, né? Espiritismo raiz. Espiritismo é um só. E não é kardecista, porque kardecista se utiliza para diferenciar. Espiritismo é a doutrina que os espíritos ditaram para Kardec. É só uma questão de esclarecimento, porque a gente vê muitos equívocos entre nós, até nós trabalhadores, né? A gente vê muitos equívocos. E não querendo desmerecer, desfazer de filosofia nenhuma, de segmento religioso nenhum, gente. Nem dizendo que isso é mais e aquilo é menos. Não. Simplesmente, já que nós escolhemos ou somos simpatizantes, né, dessa doutrina, nós devemos ser fiel àquilo que foi colocado pelos Espíritos. Né? E aqueles que procuram outras, que sejam fiéis também às outras. Porque a gente sabe que toda filosofia, toda religião que ensina a fazer o bem, que pratica o bem, né, e que faz com que o ser humano se torne melhor, ela é boa. Então, é apenas um esclarecimento para que a gente compreenda o que é realmente o Espiritismo. Bem, o Espiritismo, meus queridos, ele tem como modelo e guia para a humanidade, para nós, Jesus. Tanto que a gente chama Jesus de nosso mestre, de nosso guia, nosso modelo. Foi o espírito mais evoluído que reencarnou aqui nesse planeta para nos ajudar, nos ensinar. Né? Então, por isso, queridos, que a gente não cultua santos, né? A gente tem Deus como inteligência suprema, nosso Criador, né? Causa primeira de todas as coisas que aconteceram e que acontecem, né? Sendo Deus imutável, eterno, soberanamente bom e justo, não é um Deus que pune, que castiga, como antigamente e como a gente vê lá no Antigo Testamento, né? E alguns outros segmentos religiosos que dizem, que nos ensinam que Deus castiga. Não, Ele é soberanamente bom e justo. Então, essa maneira, essa forma que o Espiritismo encara esses seres de linhagem tão elevada. Então, aqueles espíritos que a gente gosta e fala, né? Bezerra de Menezes, a Joana de Ângeles, né? São espíritos iluminados, sim, mas a hierarquia do nosso mestre, ele que é o governador deste planeta, ele que ajudou a criação deste nosso planeta. Né? Então, a diferenciação em relação aos outros espíritos que são também de cunho elevado, não tanto quanto Jesus, né? Mas também são, mas a gente não cultua, a gente gosta, né? A gente até pode rezar, pedir a intercessão desses nossos irmãos superiores para que eles intercedam junto a Jesus, junto a Deus, né? Isso que a gente pode fazer. E o Espiritismo, meus queridos, tem como base uma fé raciocinada. Tudo tem que ter uma razão lógica. Foi o que o Kardec nos ensinou. Passar pelo crivo da nossa razão. O sobrenatural, aquilo que não tem explicação, a doutrina espírita refuta, ela coloca de lado. Então, tudo tem que ter uma explicação lógica e fundamentada na ciência. Quando nós vamos lá na Gênese, a gente vai, eu disse para vocês que é importante a gente dar uma lidinha para conhecer. Quando fala ali de Jesus na Gênese, a Gênese nos diz o seguinte, os Espíritos nos dizem o seguinte,
que Jesus não fez milagres. Sabiam disso? Por que Jesus não fez milagres? Porque ele era um espírito tão evoluído que ele conhecia todas as leis dos fluidos, conhecia e praticava todos os tipos de mediunidade. E ele utilizava-se para a cura daqueles que estavam ali solicitando, utilizava-se esse conhecimento que ele trazia enquanto espírito elevadíssimo para fazer a multiplicação dos pães, do vinho. Nada mais é do que conhecimento, né, da energia, conhecimento dos fluidos, da manipulação da matéria. Nós, enquanto espíritos reencarnados, nós temos no máximo de 3 a 4% de aproveitamento das capacidades do nosso cérebro. Jesus tinha 100%. Por isso que a gente não consegue fazer isso. Porque nós ainda nos encontramos muito presos à matéria e pouco conhecedores, né, dessas manipulações. Embora, se a gente for realmente fazer um estudo do Evangelho, Jesus curou todo mundo que apareceu para ele? Não eram todos que recebiam a cura. Quem recebia a cura, ele chegava e dizia assim: vai e não peques mais. Por que será? Porque essa pessoa tinha recebido a cura por merecimento. Já havia expurgado através da doença, através da paralisia, da cegueira, etc. Tudo aquilo que era necessário, né, que o seu espírito colocasse para fora para aprendizado daquela alma. Ele já tinha conseguido, né, superar isso, colocar para fora, né, através da doença. A doença nada mais é do que um espinho, né? Quando a gente tem uma espinha no rosto aqui, quem é jovem, a gente aperta a espinha, né? Sai aquela sujeira que está dentro do nosso organismo. A doença é isso aí. Sair tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso organismo. Do quê? De vivências de outras vidas, de coisas que nós fizemos não muito corretas, não muito certas. Tá? E aí então Jesus dizia: vai e não peques mais. O que ele queria dizer com isso? Mantenha-te da forma que tu estás, no sentido de que continua a tua evolução, continua progredindo e crescendo, né? Não cometa os mesmos erros, porque senão retorna novamente à situação que você tinha. Quantas vezes a gente fica sabendo de pessoas que adentram uma casa espírita e recebem, né, a cura material, porque os espíritos superiores estão ali e estão observando. Enquanto nós estamos sentadinhos aqui, ó, eles estão observando a necessidade de cada um de nós. Esse aqui precisa disso, aquele precisa daquele outro, e aí eles vão vendo qual é a nossa situação moral, a nossa situação enquanto espírito, se nós somos merecedores ou não. Aí quando a gente adentra lá a salinha do passe, quase que 100% já está resolvido o nosso problema, ou não, aqui, dependendo daquilo que nós somos. Então, dessa forma, a gente já ouviu falar de muitas pessoas que receberam cura, sim, né? Foram merecedoras, mas que também outras, após um tempo, retomou aquela doença. Por que será? Porque não houve aprendizado, não houve mudança de comportamento, como Jesus diz: vai e não peques mais. Continuamos, né, com as mesmas falhas, os mesmos defeitos. E outra coisa muito importante que nós compreendamos, né, gente, para que nós possamos estar aqui neste momento, nessa reencarnação, muitos e muitos espíritos estavam na fila. Nós tivemos essa grande chance,
para que a gente possa, nesse momento, embora a gente está achando, né, o mundo está um horror, as coisas estão tão difíceis, mas nós pedimos para estar aqui nesse momento para que a gente pudesse expurgar, libertar-se de tudo aquilo que a gente ainda traz para poder no futuro fazer parte desse mundo que vai ser um mundo feliz, um mundo regenerado, né? Então, nós tivemos essa chance e a gente precisa aproveitar essa chance. De que forma? Procurando crescer, procurando evoluir, procurando melhorar-se, porque é isso que a doutrina espírita veio nos ensinar, nessa questão filosófica, nessa questão religiosa, nessa questão científica, conhecendo tudo aquilo que diz respeito a este mundo, este momento conturbado que nós estamos passando. Por quê? Por que é que nós estamos vivendo nesse planeta de segunda categoria, passando para a terceira, mas ainda estamos na segunda, lá embaixo ainda. Porque se nós fôssemos espíritos bem evoluídos, nós tínhamos reencarnado num mundo mais feliz, num outro local. Então, significa que nós precisamos aprender. Mas o nosso orgulho não deixa que a gente enxergue, gente. Que nós enxerguemos, né, as nossas falhas. Por isso que a doutrina espírita também nos diz da importância de conhecermos-nos. De que cada um de nós se conheça profundamente. Porque se a gente se conhece mesmo, nós não vamos escamotear, esconder nossas falhas, nossos defeitos. A gente vai saber, olha, aqui eu tenho que cuidar. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu tenho que cuidar da vaidade, não deixar crescer isso dentro de mim. Entende, pessoal? Porque ser espírita não é ser pessoa santa, nem espírito superior, né? São criaturas que estão aqui reencarnados procurando se melhorar, dando-lhe umas resvaladas volta e meia, errando muitas vezes, mas procurando acertar. Mas esses acertos é fruto do nosso conhecimento de nós mesmos. Como eu acabei de dizer, se eu sei que eu sou uma pessoa muito vaidosa, então eu tenho que cuidar, não aceitar muitos elogios, não me deixar influenciar pelos elogios, né? Não me achar a última bolachinha recheadinha lá do pacotinho, né? Saber das minhas dificuldades e quando estiver na minha frente provações nesse sentido, porque aí a gente recebe as provações. Aí que a gente percebe se cresceu ou não. Porque a doutrina espírita, meus queridos, se na verdade é aquela que faz com que a gente progrida, compreenda, né, a nossa posição aqui nesse planeta, o que é que nós viemos fazer.